Então, esse artigo, o 558, certo? E o 555. O 559 diz: se o réu provar em qualquer tempo que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 dias para requerer caução real ou fidejussória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Então, se o réu provar que aquele autor que foi mantido não tem condições, ele pode requerer ao juiz, que haja o quê? Caução, ou que o próprio bem seja utilizado para quê? Para garantir a coisa que está em litígio em relação à posse. Agora, isso vai ser retirado se mostrar que é hipossuficiente. Se for hipossuficiente, não vai ter direito à caução. Mas o bem vai estar o quê? O próprio bem vai ser utilizado como a caução. Então, vamos continuar, aos tipos de ações. Então, nós falamos agora da reintegração de posse, quando há um ato de violência, Aqui a gente já viu, certo? Vamos lá. Nós vimos desculpa aí, gente. Nós vimos a reintegração da posse, quando há o esbulho, quando aquela violência é ao ponto de lhe retirar da posse. Agora, em relação à manutenção de posse, Professora, cita outro exemplo para que a gente possa diferenciar quando é uma manutenção de posse, quando é uma reintegração de posse. Então, vamos lá. Em relação à manutenção na posse, nós temos uma turbação, uma perturbação. Então, qual situação seria que eu estivesse, que a parte estivesse perturbando a outra? Por exemplo, aquela pessoa, você tem o quê? Você tem um lago, você tem um açude, você tem um rio na sua propriedade e de forma constante, sem sua permissão, aquela pessoa está indo direto pescar. Utilizando direto, está indo pescar ali. Então, ele está o quê? Perturbando a sua posse. Porque aquele local onde você se encontra, você tem a posse daquele local. E sem a sua permissão, aquela pessoa está constantemente fazendo o quê? Indo pescar. Então, aqui nós temos um exemplo de perturbação. Outro exemplo de perturbação, qual poderia, professor? Olha, outro exemplo de perturbação seria o caso daquela pessoa, ao ponto dela o quê? Ela pode até destruir a sua cerca. Ela não tirou a sua propriedade, ela não te desapossou, A partir do momento que ela não te desapossou, mas ela está utilizando de atos contrários à sua posse. Então, são atos praticados de forma constante que ela está perturbando a sua posse. Vai, quebra um pedaço da cerca, depois quebra outro, e aí vai de forma sucessiva. Então, ela está perturbando, ela não a retirou. Ou então, ela fica direto passando por uma estrada que você não permite, tem uma cancela, tem algo que coloca uma limitação da sua posse, daquele imóvel onde você tem a posse, Nós não estamos falando de propriedade, da sua posse naquele imóvel, e ela fica constantemente praticando atos que vêm estar, ou que atos que estão o quê? Estão te perturbando. Existe uma turbação. Então, nessa situação, você pode requerer o quê? Essa ação de manutenção de posse, certo? E por fim, nós temos o interdito proibitório. O interdito proibitório é quando nós temos o quê? Nós temos uma ameaça. Está sendo ameaçada a sua posse. Por exemplo, a pessoa chega lá, a propriedade que você está tendo posse ali daquele local, daquele terreno, chega lá armado. Fulano, se você não sair, eu vou
matar um bicho, vou fazer isso, ou seja, chega ameaçando você constantemente, né? Passa ali com uma espingarda, um revólver, uma faca, ao ponto de ficar lhe ameaçando. São atos que lhe ameacem, né? Então aí você tem o quê? Um interdito proibitório. Aí você pode perguntar, professora, vai existir ou vão existir situações em que vai ficar muito tênue a diferença entre uma manutenção e reintegração? Pode sim, pode haver. E nessa situação, por isso que o código, né, ele nos permite que você, o artigo que eu li ali, logo no início, o artigo... O 554, ele permite que mesmo que você venha entrar com um tipo de ação possessória, se você errar, de acordo com os fatos que estão descritos e provados ali, não tem problema. Por quê? Porque o juiz vai te dar o quê? O direito. É o princípio da fungibilidade. Então, nós temos aqui o princípio da fungibilidade. Certo, gente? Então... Citei os exemplos da ação de manutenção de posse, de reintegração de posse e de interdito proibitório. Falei também do procedimento aqui de força nova e de força velha, tendo como, né, o requisito 1 ano e dia. E lembrando que esse de força velha, você vai utilizar o quê? O procedimento comum, procedimento ordinário. Contudo, todavia, entretanto, para que você tenha direito à tutela provisória, é possível? Tem que preencher os requisitos. Quais? O fumus boniuris e o periculo in mora, o FBI e o famoso PIN, que a gente já estudou no início das nossas aulas, que eu trouxe para vocês. Certo? E continuando aqui, nós temos o quê? A legitimidade, né? Nós temos a legitimidade ativa. De quem é a legitimidade ativa? Possuidor direto ou indireto. E a passiva, aquele que praticou a ofensa, né? Então, ativa, quem é? Eu estou sendo o quê? Está sendo ameaçada a minha posse. Então, eu sou a legitimidade. Eu vou propor ação. E o passivo é aquele que está indo contra, né? Que ele está realmente ameaçando o meu direito. Em relação ao foro competente, nas coisas móveis, o artigo 46, e os imóveis, que é a situação do bem, 47, parágrafo 2º. A tutela antecipada vai acontecer naquela situação que eu falei, certo? E nós temos que ter o quê? Né? Nós temos que ter a prova documental suficiente. Se não tiver a prova documental suficiente, você vai poder fazer o quê? Aquela audiência que eu disse. Audiência de justificação. A audiência para que você possa apresentar a documentação necessária, certo? Essa audiência de justificação. Se ficar aprovada após a audiência de justificação, né, então essa audiência de justificação ela só vai ter necessidade se as provas que estiverem no processo elas não estiverem suficientes, né, convencendo o juiz. Se convenceu, ótimo, o juiz já defere a liminar. Se não, vai ter essa audiência de justificação, né, para que você possa apresentar, antes do réu ser citado, apresentar as provas. Pode ser prova testemunhal, prova documental. O juiz, ele quer se garantir para que ele possa ter segurança e ele deferir a liminar. Certo, gente? Ó, as peculiaridades, né, que eu falei. Primeiro, essa fungibilidade, que está aqui no artigo 554. Se está no artigo 554, então você pode, determinadas situações pelas quais você não pode identificar se é uma manutenção ou se é uma reintegração, não tem problema. Você diz os fatos e o juiz ele vai aplicar se vai ser uma reintegração ou se é manutenção. Se você interpor a manutenção, não tem problema. Por esse princípio, ele mesmo corrige e aí vai deferir ou não sua liminar se estiver devidamente comprovado. Essa natureza
dúplice, ela é altamente importante. Por quê? Vai que nessa situação o autor é aquele sabidão, né? Ele entra com a ação, mas ao contrário. Quem está sofrendo a violência é o réu, aquele que ele alega. Então aqui, por ter essa característica de natureza dupla, o próprio réu, na contestação, ele pode inverter a situação e pedir a proteção de forma liminar para que ele se tenha protegido na posse. Que é isso, professor? Eu não estou mais entendendo nada. Entenda, preste atenção. Natureza dúplice quer dizer que o réu pode alegar que quem está sofrendo ameaça é ele. E quem precisa de proteção é ele, e não o autor da ação. Entendeu? Lembra-se da reconvenção? Não, nós não temos a reconvenção aqui. Aqui é como se fosse olha, preste atenção. Não estou falando que é reconvenção, mas é como se fosse. Utiliza mesmo os atributos de uma reconvenção. Então aqui ele vai inverter a situação e vai utilizar os documentos necessários que comprovem que quem está sendo ameaçado ou quem perdeu a posse é ele, o réu, e não o autor. O autor está agindo de má fé nessa situação específica. Por isso que nós temos essa natureza dúplice. Então, presta atenção. São pontos essenciais, por isso que eu deixei só para este momento. Então, vimos o quê? A possibilidade aqui, ó. A possibilidade, né? Dessas ações, manutenção, reintegração, interdito. Se, aqui, ó, a liminar na força nova já é inerente ao procedimento especial. Na de força velha, que é depois de ano e dia, você pode, preenchendo os requisitos da tutela antecipada. Aqui, a liminar pode ser deferida de plano, sem escutar outra parte, ou pode, após audiência de justificação. Eu tinha dito adjudicação, não foi, gente? Retifica aí no início. Audiência de justificação, certo? Que audiência é essa? O juiz ainda não está seguro, então ele determina que o autor apresente ou testemunhas ou documentos que venham comprovar o alegado direito daquela posse sendo violada. Então pode ter de plano, a liminar se tiver ok a peça, ou pode depois dar audiência de justificação. Os requisitos, a fungibilidade, se você errar, não tem problema. O juiz defere a sua liminar e ele já disse que é uma reintegração ou manutenção. Natureza dúplice. O autor está se utilizando de má fé e você, que é o réu, você foi constituído, né, pelo seu cliente. E aí o seu cliente diz, olha, doutor, eu que estou sendo a vítima aqui. E aí ele vai mostrar com os documentos que a posse era dele. E quem é que está errado aí é o autor. Então você vai mostrar o quê? Que quem está sofrendo a ofensa é o seu constituinte. E ele que está precisando da proteção. Beleza? E junto os documentos. Direito é prova e prazo. Por isso tem que ser dentro de ano e dia. Se não for, tem outro procedimento comum. Certo? Cumulação de pedidos. Excelente. Vamos olhar aqui no artigo. Né? O artigo 555, que eu já citei para vocês. Então, o artigo 555, ele diz que há possibilidade de cumulação, né, com ação possessória de quê? De perdas e danos e desfazimento de construções. E, além disso, gente, pode pedir multa cominatória, porque vocês sabem, né? Eu posso identificar que houve os danos materiais, você pode requerer danos materiais, danos morais, e além de tudo, estabelecer um prazo de multa cominatória, para que aquela pessoa, que são as famosas astreintes, se aquela pessoa no prazo X não se retirar, começa a aplicar multa diária, para que ela venha cumprir o que? Aquela determinação judicial, porque se não tiver multa, você sabe, né? Não se cumpre a medida, infelizmente. E vai ficar com aquele título ali, né? Continuando aqui, gente, certo? Exceção de domínio. Antes da exceção de domínio, vamos verificar aqui, ó, litígios coletivos pela posse do bem imóvel.
Eita, isso aqui é muito interessante. O artigo 565. Vamos lá. Ó.